debate parlamentar. Os deputados da Assembleia Regional são convidados desta edição. Carlos Rodrigues, do PSD, Rui Barreto, do CDS, Carlos Costa, do JPP, Vítor Freitas, do Partido Socialista. Temas para este debate: o Orçamento da Região, que já está na Assembleia Regional, um documento que vai ser analisado no próximo mês. Vamos falar também da concessão do Centro Internacional de Negócios da Madeira, que vai sofrer alterações também no próximo ano. Começo pelo orçamento. Carlos Costa, e o JPP, como é que olha para estes dados? Muito obrigado. Cumprimento aqui os colegas e também as pessoas lá em casa. Não, para nós isto continua uma espécie de prorrogação do PAEF. Os madeirenses porto-santenses irão, em 2017, submeter-se à continuação do plano económico-financeiro. É certo que ele já findou, aliás, era para ter findado em 2014 e foi feita uma prorrogação até 2015, mas eu creio que os madeirenses porto-santenses não esperam deste orçamento que não seja a prorrogação do PAEF, até porque ele é muito austero. É certo que nós somos da opinião que os orçamentos terão de ter uma gestão equilibrada e racional. Também consideramos que ele deve refletir três componentes fundamentais, desde o aspecto económico, ou político, e por que não dizer também o jurídico. É preciso fazer previsões e criação de, digamos, um conjunto de atividades no sentido de promova, porque não também dizê-lo, a atividade económica, que é fundamentalmente o aspecto que nos preocupa. Mas nós gostaríamos de chamar a atenção para esta particularidade. Ele mantém mais ou menos em termos de despesa global, em termos de proposta do PIDAR, montantes globais idênticos. Há aqui um aspecto que nós consideramos que deveria ser revisto. Vamos tentar trabalhar na especialidade a ver onde se consegue chegar. E eu acho que em termos de arrecadação de receitas, temos aqui os impostos diretos, em que de facto há aqui um alívio fiscal para as famílias da parte do IRS. Da parte do IRS nota-se aqui, obviamente, aqui uma melhoria significativa, em que o Governo propõe-se perder à volta, passa a expressão, quando digo perder, enfim, a região perde aqui à volta da arrecadação desta receita direta, à volta de 8 milhões de euros, mas, entretanto, é compensado com a previsão do aumento da receita do IRC. É aqui que eu acho que o Governo está a falhar. Se o Governo, já dito aqui pelos meus colegas, não gostaria de repetir-me, mas se o Governo quer efetivamente incentivar o tecido empresarial, e não esqueçamos que é nas micro, pequenas e médias empresas, mas neste caso mais concreto talvez devêssemos nos centrar aqui mais nas micro e pequenas empresas, que envolve à volta de 80% do tecido empresarial da região autónoma da Madeira. E há quem pense que poderá, digamos, em termos percentuais, ir para além deste valor que aqui enunciei. E ele representa à volta também, por que não dizê-lo, de 70% a 75% da empregabilidade da região autónoma da Madeira. Eu acho que o Governo Regional está a falhar aqui. Tecnicamente está a falhar. Mas aí, o Governo Regional está mais preocupado com a questão da contenção de despesas. Porque existe aqui um imbróglio. Não sei se os senhores já se aperceberam, e eu creio que a maioria das pessoas já se apercebeu. O problema está aí na dívida. É que temos de pagá-la. É que toda a gente sabe... Isso é um problema da região e do país, não é? Não é do país e da região. Mas neste caso estamos a falar do Orçamento da Região, vamos falar do Orçamento da Região. Temos aqui um problema, digamos, grave, que é uma situação que nos aflige, que é o caso de nós termos contraído um empréstimo. Nós, Governo Regional, nós, Região Autónoma da Madeira, contraímos um empréstimo devido a um problema digamos, de falência financeira, em que a Região Autónoma da Madeira se encontrava em 2011. E contraiu um empréstimo de 1,5 mil milhões de euros. E tem que submeter a um conjunto de regras, uma das quais é uma taxa de juros que nós consideramos que é extremamente excessiva. Assunto esse que será debatido provavelmente amanhã no Parlamento, que é a possibilidade de revermos a taxa de juros.
O PSD e tanto o CDS-PP apresentaram 2 projetos de resolução. Estamos imbuídos nesse espírito de conseguirmos tentar renegociar com a República no sentido de renegociar esses valores, essas taxas de juros que são cobradas à Madeira por esse empréstimo. E nós consideramos que, efetivamente, se esse assunto fosse resolvido, que é a questão da dívida, e esta questão da dívida é um grande imbróglio, porque põe em causa não só, enfim, condiciona a região autónoma da Madeira, digamos, para a possibilidade de libertar verbas caso a taxa de juros fosse mais reduzida. Carlos Costa, mas o que é que se faz com a dívida? E para o funcionamento. O que é que se faz com a dívida? O que é que se faz com a dívida? A dívida tem que ser renegociada. A dívida é para pagar. Todas as dívidas que nós contraímos é para pagar. Agora, a possibilidade de nós alargarmos o espaço, digamos, o período de maturidade, não sei se é tecnicamente a mais indicada. Eu acho que o ideal seria, efetivamente, renegociar, obviamente, a taxa de juros. E isso também não só traria maior, digamos, possibilidade da própria região autónoma da Madeira ter essa capacidade de libertação de verbas para poder investir e também, porque não, aumentar também o PIDAR no contexto do investimento e despesas de desenvolvimento, mas também tirava um peso do estoque da dívida direta, neste caso concreto, em que se poderia também aliviar um pouco essa carga. Vamos ter a oportunidade de falar. Nós consideramos que os orçamentos têm que ser elaborados sempre numa ótica de caixa. Ele depende muito dos recebimentos, dos pagamentos, dos financiamentos em período, da adaptação das despesas e das receitas. E muitas vezes está condicionado à alimentação. Carlos Costa, este orçamento, tal como está, merece a reprovação do JPP? Não, é assim, nós vamos trabalhar na especialidade. Consoante, enfim, o efeito que nós tivermos relativamente à aceitação de muitas das nossas propostas, aí, pois, decidiremos. Mas, inicialmente, consideramos que é um orçamento, digamos, muito idêntico a 2016. Portanto, estamos a falar de um orçamento para este ano. Portanto, restritivo. Portanto, é um orçamento digamos, que vai merecer o voto contra do JPP. Com a novidade apenas aqui da alteração de um benefício, digamos, da taxa do IRS. Então vamos dar a palavra ali ao deputado Carlos Costa, do JPP. Enfim, estava a assistir calmamente a este debate. Sempre um homem sereno. Mas gostava que também se pronunciasse, nomeadamente, sobre a questão do investimento que está previsto neste orçamento. Bom, o investimento, por aquilo que está previsto no PIDAR, está consignado à volta de 579,5 milhões de euros. Sendo que 439 milhões está destinado a despesas de investimento, designadamente às obras. Agora, era importante também não esquecer, se é certo que este investimento em obras públicas, algumas delas menos de 500 mil euros, é importante que crie postos de trabalho. Isso para nós não há qualquer crítica a fazer desse ponto de vista. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção era para o facto destes PIDAR envolve à volta de 660 projetos de investimentos e despesas de desenvolvimento, distribuídos por 11 conselhos. E aqui já continua, desde 2016, numa discriminação pela negativa relativamente a alguns conselhos. Até porque, se olharmos com atenção algumas câmaras municipais que não são afetas ou que não foram ganhas em 2013 pelo PSD, continuam a ser discriminadas pela negativa. Nomeadamente a Câmara Municipal de Santa Cruz, que já no PIDAR de 2016 tinha uma verba consignada à volta de 2,8 milhões. E tem, neste caso concreto... 2,1. E tem, nesse caso concreto, à volta, por exemplo, de uma população à volta de 43 mil habitantes, seguindo os censos de 2011. Ora, se nós tivermos em conta
Eu não gostaria de fazer comparações com as outras autarquias, até porque as outras autarquias têm, obviamente, está consignado um conjunto de investimentos, digamos, per capita por essas autarquias, em que nós não contestamos os valores. O que contestamos é alguma incongruência. Se tivermos em conta que alguns concelhos, nomeadamente alguns que não são do PSD, estou a falar em Machique, estou a falar, por exemplo, em Santa Cruz, em que tem mais hotéis, mais empresas, mais habitantes, mais serviços, mais consumo, mais empregabilidade. Eu acho que era importante o Governo Regional não discriminar, como tem feito. Aliás, este Governo Regional continua a ser, segue a metodologia dos anteriores governos do Dr. Alberto São José. Pela negativa. Poderá fazê-lo daqui a instantes, Sr. Deputado Carlos Rodrigues. Nós consideramos, só para termos uma noção daquilo que sucedeu em 2017. Repara que em 2016 o investimento feito em 4 concelhos PSDs é mais do dobro do investimento de 6 concelhos não PSDs. Portanto, isso só demonstra claramente o objetivo do PSD. Carlos Costa, mas aquilo que está previsto para o próximo orçamento não é bem assim. Por exemplo, só para o Funchal são 97 milhões de euros. Isso é outra questão. Estamos a falar Estou a falar de outros concelhos. Estamos a falar para Machique de 12 milhões de euros. No caso de Santa Cruz... Também tenho isso. Tendo em conta, senhor jornalista, se me der licença, tendo em conta um pouco aquela ideia... Eu só queria que o Carlos Costa explicasse um bocadinho os seus argumentos no sentido de a tal discriminação que fala. Não, há discriminação. Isso é uma discriminação que não coaduna um pouco com o discurso que foi feito pelo atual Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Eu recordo que em campanha para as legislativas regionais, em pleno de Porta Cruz, está aqui a reportagem dessas declarações, em que diz assim: esta população, relativamente ao Porta Cruz, não pode continuar a sofrer o isolamento como no último ano. E não temos qualquer problema em trabalhar com qualquer Câmara, quer seja ou junta, na resolução destes problemas. E depois diz que está assumidamente, digamos, portanto, que assume, neste caso concreto, que irá trabalhar com todas as câmaras e todas as juntas, independentemente da cor partidária. Portanto, estão a falar-se errado. Não se tem verificado. E isso comprova-se, uma vez mais, com as propostas de investimento para os municípios, com a excepcionalidade daquilo que já foi referido aqui pelo senhor jornalista, do Funchal. Mas, tirando o Funchal, todas as câmaras não PSD sofrem uma baixa de investimento relativamente àquilo que está proposto no PIDAR. Mas, para terminar esta parte, gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Claro que isto depende muito um pouco dos tais rácios de solvabilidade, os rácios de endividamento. Neste momento, tendo em conta a capacidade de endividamento que já foi esgotada praticamente, e tendo em conta que quanto mais baixo for os rácios de solvabilidade, maior é a vulnerabilidade em poder apostar, digamos, em projetos de investimento e despesas de desenvolvimento. Estou falando relativamente, digamos, aqui que o Governo Regional neste momento não tem essa capacidade para poder investir mais. É certo, mas isso deriva um pouco das consequências daquilo que sucedeu anteriormente. E claro que isto é um processo de decalagem, acaba por se arrastar. Mas eu gostaria, para concluir, dizer o seguinte. Eu acho que o Governo Regional, tendo em conta os dois quadros, quer da receita, neste caso concreto da receita, de impostos diretos e indiretos, temos aqui os impostos diretos e os impostos indiretos. E se olharmos com atenção para os dois, há aqui uma arrecadação de receita considerável. E era importante que o Governo Regional aplicasse aquilo que já foi mais discutido e resultou do acordo de uma resolução do Tribunal Constitucional, em que diz que pode o Governo Regional adaptar o sistema fiscal nacional às especificidades regionais. E a Assembleia Legislativa Regional da Madeira pode ainda, nos termos da lei, diminuir as taxas nacionais do IRS, do IRC e do IVA até um limite de 20%. Então porquê que não o faz? 30%.
O diferencial fiscal é 30. Acho que é 20%. Era durante o plano de 20%. Foi durante o PAEF. Ora bem, 30. Agora é 30. E depois o que nós esperaríamos é que, de facto, houvesse um desagravamento fiscal e se incentivasse, à semelhança daquilo que já foi dito há pouco, se incentivasse mais as empresas, porque são elas que, efetivamente, criam os postos de trabalho. Ora E bem. se nós tivermos em conta a linha do desemprego, notamos que houve uma regressão e volta a iniciar uma ascensão. Portanto, neste momento, tendo em conta que tivemos no segundo trimestre de 2017 um valor inferior, neste momento estamos com 13,2%, o que seria bom repensar relativamente Mais de 20 mil desempregados.